Olá, seguidor do Olhar do Vale. Existe em Brusque a Pastoral do Empreendedor. Mas em que consiste essa pastoral? Quais são os seus objetivos? Hoje é tema do nosso programa na manhã desta quinta-feira. E nós vamos conversar com o padre Anísio José do Sagrado Coração de Jesus, ele que é o idealizador aqui em Brusque da Pastoral do Empreendedor. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, Anderson. Satisfação toda minha. Padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Pastoral do Empreendedor. O que é a Pastoral do Empreendedor? A Pastoral do Empreendedor ela foi fundada há mais de 10 anos em Salvador, da Bahia, na cidade, pelo Frei Rogério Soares, que hoje ele está em Brasília. E aí, aos poucos, ela foi se espalhando pelo Brasil inteiro. E nós temos também um padre da nossa congregação, que inclusive é brusquense, o padre Joãozinho, que é quase um cofundador dessa pastoral. Ele abraçou junto com o Frei Rogério e aí foram levando pelo Brasil afora. E eu também, aí no meu trabalho de pastoral, também conheci o Frei Rogério, já sou amigo do padre Joãozinho de longa data, já antes de eu ser padre. E aí eu também faço também esse serviço de semear a pastoral do empreendedor por onde passo. Foi em Curitiba, quando estive reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, passei pelo Santuário Sagrado Coração de Jesus também em Joinville e agora eu estou aqui em Brusque. Então, por onde passei, também levei, semeei um pouco, mas a semente mesmo original, ela veio lá de Salvador da Bahia. E qual é o objetivo? Por que a pastoral foi criada? É bem interessante que a pastoral do empreendedor, ela não é a pastoral do empreendimento, não é a pastoral para cuidar dos empreendimentos, mas para cuidar do empreendedor. Que o empreendedor era quase que uma ovelha sem pastor, Estava dentro da igreja, mas quase que não se encontrava como um lugar seu de cuidado. O empreendedor católico muitas vezes é visitado pelo padre para vender rifa, para ajudar com uma prenda, alguma coisa para a festa, mas nunca é procurado para oferecer uma ajuda. Então chegou a hora da igreja oferecer uma ajuda. Então a pastoral do empreendedor é para cuidar do empreendedor, dos seus sonhos. Porque quando você cuida do empreendedor, da pessoa que cuida do empreendimento, o empreendimento vai melhor. E outras vezes também o empreendimento até vai bem, mas o empreendedor não. Ele não está bem, ou não está bem resolvido consigo mesmo, com a sua família, nos seus relacionamentos, na espiritualidade. Então, a pastoral do empreendedor é para cuidar do empreendedor, não do empreendimento. Pois é engraçado que muita gente tem a visão de que ganhar dinheiro, ter lucro, é meio que uma coisa pecaminosa, mas muito pelo contrário, padre? Como que eu vou ajudar os pobres? Eu ajudo os pobres com dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema não é o lucro. O problema é quando o dinheiro ele é de um lucro injusto, quando ele é desviado, quando ele é um dinheiro frio. Mas existe o lucro justo. E é com o dinheiro que você vai fazer caridade também. Então, procurar a justiça social. Então, um empreendedor, ele tem mais condições, inclusive, de fazer caridade e de ajudar a sociedade do que uma pessoa que tem menos condições. Então, levar também o empreendedor a cuidar de si, mas no momento em que ele vai cuidando da sua espiritualidade, ele vai dando uma nova cara para o seu empreendimento e, principalmente, mais ainda, dignidade para os seus colaboradores. Isso é fundamental também na pastoral do empreendedor. O cuidado, Deus cuida de mim, eu cuido das coisas criadas, eu transformo a matéria criada por Deus, porque o empreendedor é um grande colaborador de Deus, Ele continua a obra da criação, ele transforma a matéria, mas ao mesmo tempo ele cuida muito bem também dos seus colaboradores. Os seus colaboradores não são meras pessoas que estão lá, eles fazem parte do sonho do colaborador, porque ele tem que ter um sonho. Ele tem um sonho, como essa produtora, foi sonhada, foi pensada e depois foi concretizada e ela precisa de pessoas. Assim também um empreendimento, seja ele pequeno, grande,
Ele tem o sonho, mas precisa de pessoas que ajudam a sonhar e a realizar esse sonho. Então a pastoral do empreendedor também, aos poucos, vai mostrando essas facetas, né, do sonho da pessoa, que é cuidar bem dos seus colaboradores. Bom, a vida do empresário, a vida do empreendedor, ela é bastante corrida, né? E muitas vezes até estressante, né? Porque às vezes você está resolvendo um problema, ou às vezes você está pensando como é que você vai fechar um mês, esse mês deu vermelho, como é que você vai fazer virar para o azul. Então, é uma vida onde ela não tem rotina, né, padre? Ela não tem cartão, né? Você não bate cartão, né? O empreendedor, o empregado, ele bate cartão e vai dormir para casa, né? Mas o empreendedor não, ele tem que pensar como que ele vai fazer amanhã. Tem alguma preocupação, tem alguma venda, algum cliente chato, né? Que ele sabe que vai ter que enfrentar no outro dia. Então, é de uma rotina, como você falou, estressante e com muita ansiedade. Então, muitas vezes até o empreendimento vai bem, mas o empreendedor está, desculpe o termo, mas um bagaço, né? Então, é para cuidar também, para dar equilíbrio ao empreendedor, para que ele se cuide, né? Pois é, e é justamente isso que eu quero perguntar agora. Como a pastoral do empreendedor, ela traz esse equilíbrio para o empreendedor que frequenta, né, que faz parte da pastoral? Nós aqui em Brusque, desde o início, no ano passado, quando iniciamos com o retiro, eu trouxe justamente o fundador para cá, né? Tem que começar com um bom fundamento, que foi o Frei Rogério Soares. Ele veio de Brasília e nós fizemos um encontro e teve 67 empresários nesse encontro. E aí com esse encontro, o encontro foi fundante, dia 21 de maio, tanto é que nesse ano a pastoral aqui em Brusque, é a Baby no Brasil, né? Ela completa 1 ano. Então, a partir daquele encontro, nós iniciamos a pastoral. E uma vez por mês, então, nós temos o nosso encontro, que ele é assim, pontual, justamente por causa dessa questão que você apresentou. Chega no fim do mês, ele não sabe como será o mês seguinte. Então, na última terça-feira do mês, essa última terça-feira do mês, ela é intencional. É porque na última semana o empresário ele está assim, né? Semana que vem tem os boletos, semana que vem eu tenho que pagar os meus colaboradores, semana que vem o bicho vai pegar, né? Então ele precisa de se agarrar naquilo que o sustenta. Então nós temos na última terça-feira do mês a missa às 7h30 da noite. E nessa missa, então, daí nós temos uma missa que ela é mais exclusiva, ela é própria, é a liturgia do dia, mas é uma palavra para o empreendedor. Para dar mais segurança, para dar esperança, porque muitas vezes, e até Jesus nos ensina, né? Você está jogando a rede, de repente, do lado da barca, mas naquele lado não tem peixe, né? Até para dizer para ele, olha, deu. Muitas vezes é isso também. Você tem que dar essa palavra, né? E jogar a rede onde vai dar peixe. De repente esse negócio não vai mais dar certo. Então ele precisa de algum gás, precisa de apoio. E depois nós nos encontramos para um lanche, né? Que lá é o network nosso, né? E aí para se encontrar... Que acontece na Casa Padre Deon. Na Casa Padre Deon. E aí 2 empresas por mês também visito, né? Como sacerdote, visito a empresa, dou uma bênção, vejo se tem alguma necessidade. Quer dizer, é esse pastoreio que é necessário fazer, né? E também, acompanhando a pastoral, o padre ele está sempre à disposição. De repente, aconteceu um bode, o empreendedor ele está assim, muito angustiado, ele fala, padre, né? Como a ovelha que precisa de alguém, o que eu faço? Né? Então também é um apoio. Tem esse aconselhamento, né? É um apoio a qualquer hora, né? E isso já me aconteceu nesse ano que eu estou aqui. Então, faz toda a diferença. Para quem faz parte da pastoral do empreendedor, faz toda a diferença esse apoio. E eu acho que também, mesmo quem está nos assistindo, quem é empreendedor, mesmo o fato, talvez, nem de participar da pastoral, eu não quero participar da pastoral, mas saber que existe esse cuidado, né? Saber que existe esse cuidado e a hora que eu precisar, por exemplo, não estou frequentando, mas a hora que eu precisar, eu sei onde eu tenho um apoio, eu posso procurar um apoio. Até porque, independente do faturamento, do tamanho do faturamento da empresa, os problemas eles vão ser os mesmos. Muda no endereço. O que muda é o tamanho do problema, né? Uma grande empresa vai ter problemas, por exemplo, numa proporção um pouco maior, uma pequena empresa talvez tenha um problema, mas essa questão do problema é que às vezes a gente tem que estar preparado para resolver, né? Risco, né? O risco que nós falamos no retiro, né? É o risco. O empreendedor ele está numa linha assim de
aquela pessoa que está subindo a montanha, né? Quer dizer, é sempre esse efeito nós sempre vamos ter. É o risco, né? Padre, qual a vantagem de ter a espiritualidade junto com quem está aí desbravando o caminho, está aí com a sua empresa? Qual é a grande vantagem de trazer essa espiritualidade para perto? Primeira coisa, todos nós somos humanos, né? E nós conhecemos os nossos limites e as nossas fraquezas. Tem coisas que, claro, que nós podemos fazer, que é do possível. E a espiritualidade, ela está numa linha da transcendência, quando você sabe que tem coisas que não competem a você. E tem coisas que você precisa deixar com alguém, né? E com quem você vai deixar? Você vai deixar com alguém de segurança. E aí a fé é esse salto. A pastoral do empreendedor, ela não é para dar curso de coach ou para dar entusiasmo. Não, é justamente ela está na linha da fé. Ela tá nesse salto daquilo que é possível para o impossível. E justamente como nós falávamos dessa linha de risco, a linha do risco ela está na linha da fé. Porque você não vê. Você está numa estrada, tem a curva, mas depois da curva você não sabe o que tem. Mas sabe que a estrada continua, mas você não sabe o que tem pela frente. Então é nessas horas que o transcendente, a fé, a espiritualidade vem justamente em auxílio, né? Em auxílio até muitas vezes para a pessoa se arriscar mais e em auxílio, mesmo quando a pessoa se arriscou e não deu certo, ela pelo menos se arriscou, entendeu? Então aí a espiritualidade ela ajuda justamente nesse sentido. Bom, a pastoral também promove retiros, né? Anualmente, padre? Anualmente o retiro ele é anual. Não sabemos ainda no ano que vem se nós vamos ter o anual, porque nós pedimos o nacional para acontecer aqui, em Brusque. Se o Encontro Nacional dos Empreendedores acontecer em Brusque, nós não teremos o nosso retiro anual aqui, porque daí ele substitui o retiro, né? Porque aí todos os empreendedores serão convocados a participar, né? Padre, quem quiser participar, quem quiser conhecer a pastoral, de que forma que pode agir? Em primeiro lugar, para quem quer participar, é necessário que seja uma pessoa católica. Né? Nós respeitamos as outras religiões, mas a pastoral do empreendedor ela é uma pastoral declarada católica. Por quê? Lá nós vamos falar de santos, vamos falar de Nossa Senhora, lá nós vamos falar da intercessão, da nossa doutrina. Claro, se um evangélico quiser, um outro que nem pratica, ele já sabe que é uma pastoral católica. Esse é o primeiro ponto, né? Que muitas vezes pode limitar algumas pessoas, né? De repente alguém está assistindo e diz, mas eu não sou católico, mas eu tenho curiosidade, pode ir como curioso, mas saber que é uma pastoral católica, né? Vai ter missa, de repente vai ter um terço, um dia vamos rezar o terço, vamos rezar o rosário, né? Então é uma pastoral católica. Então quem quer participar é sempre na última terça-feira do mês, às 19h, lá na Casa Padre Deon, que fica na Gilberto Comandoli, número 100, é no centro da cidade. Padre, eu gostaria de agradecer esse momento aqui, essa entrevista, né, e que o senhor pôde esclarecer mais detalhes aí sobre a pastoral do empreendedor, né, que vem como um suporte, né, para quem está empreendendo, para quem já é um empresário de sucesso, porque acaba trazendo públicos dos mais diversos segmentos e de mais diversos caminhos na jornada de cada um, né? E uma das últimas palavras que eu queria dizer, você até perguntou antes sobre a vantagem, né? Ter fé, você olhando concretamente, ter fé também é um bom negócio. Por que é um bom negócio? Se você trabalha a tua espiritualidade, se você procura ter mais equilíbrio humano, né? Teu equilíbrio humano, teu equilíbrio espiritual. Por exemplo, vem um cliente chato, né? Vem um cliente chato, você respira fundo e diz, só por Deus, você trabalha a tua espiritualidade, né? Aí, de repente, você é capaz de fazer um negócio excelente com uma pessoa que se você não tivesse um outro suporte, você nem ia querer conversar com a pessoa. Então, você fazer um exercício com esse algo além das tuas forças, além da tua capacidade humana, claro que pode te render também, pode ser uma vantagem também para você.
olhando nesse sentido. Também pode ser uma vantagem. Então, ter fé também pode ser um bom negócio. A gente até recebeu informações de pessoas que tiveram aí insights, né, ideias, sonhos, né, que acabaram ajudando no negócio porque tem essa proximidade, vamos dizer, né, com o divino. Espiritualidade e criatividade caminham juntas. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui Satisfação. no nosso programa. Conversamos então com o Padre Anísio José, do Sagrado Coração de Jesus. A gente conversou com ele sobre a pastoral do empreendedor que existe aqui na cidade de Brusque há cerca de um ano. A gente vai ficando por aqui e voltamos na semana que vem com mais um programa inédito. Um abraço e até lá!